Bem, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era o padre Célio, ali da cidade de Lunardelli, do Santuário de Santa Rita de Cássia, e ele vem participar aqui com a gente nesta Semana Santa. Vou trazer aqui uma mensagem especial. Sempre na Semana Santa a gente busca aqui um padre para que ele possa comentar, falar um pouquinho do significado dessa semana para os católicos, né, e para todos aqueles, né, que respeitam. Tem a Quaresma, mas tem a Semana Santa, que é, né, um trecho especial aí da Quaresma. E, padre, como é que a Igreja Católica se prepara para essa semana? Qual que é a simbologia dessa semana? Bom dia. Olha, Benimbal, bom dia, você é ouvinte da Rádio Nova Era. A Quaresma, então, ela já é um tempo de preparação para a festa da Páscoa, a grande celebração, porque na verdade é a maior de todas as festas na Igreja, a Páscoa, porque é a ressurreição de Cristo, e com ele também nós iremos ressuscitar, enfim. E então, durante todo esse período da Quaresma, é um tempo especial, de orações mais intensas. A Igreja propõe penitências, como por exemplo, missas penitenciais. Lá no Santuário de Santa Rita de Cássia e Lunardelli, a gente tem celebrado missas às 5h30 da manhã, e todo um momento especial aí, jejuns e orações de maneira intensificada. E chegando nessa Semana Santa, então é um tempo mais de, vamos dizer assim, de reflexão, um tempo mais de nos silenciarmos um pouco, até porque o mundo de hoje, a gente fala sério, né? A gente vive numa correria muito grande. Então é um tempo da gente reviver os últimos momentos de Jesus aqui enquanto humano. O caminho final de Jesus para chegar ao Calvário. Então a Semana Santa, ela é uma semana realmente de profunda sintonia com o espírito de entrega de Jesus por nós. Para quem não entendeu ainda o que é a Quaresma para a Igreja Católica, a Igreja revive esses momentos. Exato. E é por isso que nós temos aí a quarta-feira de cinza, a sexta-feira santa. Bem lembrado, Benimbal. A quarta-feira de cinzas, então, marca o início da Quaresma. Por quê? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, diz que Jesus foi batizado, e logo após o seu batismo, o Espírito conduziu ele ao deserto. E lá no deserto ele permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Então esse período da Quaresma, a Quaresma vem de 40. E ali ele não comeu nada, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Ali então ele viveu muita penitência. Então, nesse período aí, olha, de 40 dias, a gente está revivendo o que Jesus viveu há mais de 2000 anos no deserto ali em frente à cidade de Jericó, que começa ali o deserto, um deserto montanhoso, por sinal, um lugar muito difícil. Eu estive lá e vi com meus próprios olhos a região onde Jesus esteve, no monte chamado das Tentações, onde o diabo tentou ele, mas ele não cedeu à tentação. Então, durante 40 dias e 40 noites, ele esteve em oração intensa, em jejum. Então, a igreja revive esse momento, se preparando para a ressurreição do Senhor, para que, de certa forma, também a gente se liberte das tentações do mal, que o mal tenta a todos, e nós precisamos nos livrarmos da tentação do mal. Agora a gente pergunta, na Quaresma a igreja tem algumas sugestões de fazer jejum, ou da gente fazer uma reflexão maior. Aí as pessoas ficam hoje nessa sociedade moderna, sai aquela pergunta, o que é permitido, o que não é permitido? Então eu acho que a mensagem da Igreja Católica é que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Bem, perfeito, viu? Você não foi seminarista não, né? Não, pai. Mas o Benimbal tem um conhecimento muito bom ali aí. Tudo é permitido, isso é bíblico, mas nem tudo me convém. Então eu vou saber o que realmente me convém. Então nesses dias aí de Quaresma, e agora nessa Semana Santa propriamente, nós vamos entrar nessa Semana Santa, estamos aí vivendo a Semana Santa, que você possa também fazer um sacrifício, assim, para quem sabe pensando assim, olha, eu tenho um vício, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto aqui, Benimbal. Uma pessoa que fuma. Então, nessa semana eu não vou fumar. Não vou fumar essa semana. E quem sabe você consegue, através desse esforço e da graça de Deus, se libertar definitivamente do cigarro. Ou não vou beber. De repente você tem exagerado na bebida e você fica uma semana toda sem beber. Você vê que a bebida não é assim também uma coisa que pode te dominar. Você pode dominar isso. Então, a partir daí, você vai beber com moderação. Você vai ter mais um controle. Então, eu acredito numa coisa muito bonita aqui também, nesse sentido. Agora, como é que a igreja trabalha com esse momento que nós estamos vivendo, né?
principalmente pela mídia, né? Apesar de a gente fazer parte da mídia, a gente tem que ser autocrítico, claro. porque a gente tem as músicas sempre passando mensagens, né, de adultério, ingestão de bebida alcoólica. A igreja tem que se modernizar, mas tem que aprender a viver esse momento também, né? Exatamente, nós temos que ter, você usou muito bem aí a palavra, a igreja tem que se modernizar, ela tem que se atualizar, vamos dizer assim, mas ela também não pode ser conivente com aquilo que vai contra os verdadeiros valores, humanos até. Porque nós não podemos ser condizentes com coisas que estragam as famílias, adultério, você mencionou. A igreja não pode ser conivente com isso, porque a traição é muito fácil. Você que está acompanhando agora essa programação toda especial aqui da Rádio Nova Era, você que está acompanhando, você gostaria de ser traído, de ser traída? Eu tenho certeza que a primeira resposta que já vem para você é não, eu não gostaria. Então não faça isso que você não gostaria que fizesse com você, não faça com os outros também. É uma questão humana aqui. Então a igreja tem que ter um posicionamento, embora se modernizando, mas a igreja tem que saber também dizer o que é certo e o que é errado, e não fazer o que é errado e fazer o que é certo. Agora, padre, nessa Semana Santa, quais são as celebrações que a igreja faz? Olha, então a gente abre a Semana Santa com o Domingo de Ramos, né? A procissão, a maioria das paróquias aí com a procissão de Ramos, no Santuário Santa Rita começando às 8 horas essa procissão do Ramos. O que é o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos lembra o dia que Jesus entra em Jerusalém, Berimbau, quando ele vai entrar lá, está lá no capítulo 21 de Mateus, na Bíblia, quando ele vai entrar em Jerusalém, um rei, quando ia entrar na cidade, ele entrava numa carruagem e tinha um tapete vermelho na porta da cidade, mas Jesus é rei dos pobres, ele não tem tapete vermelho nem carruagem, então ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, e não tem o tapete vermelho, mas o que o povo faz? O povo vai tirando os seus mantos para formar um tapete, mas não dá, porque era cumprido o trajeto, então o povo começa a quebrar os ramos de oliveiras e vão estendendo no caminho, formando um tapete, e com ramos na mão também aclamam Jesus, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Então esse é o momento que nós vamos celebrar no Domingo de Ramos. Aquele tapete que o pessoal faz na rua tem essa simbologia também? Aquele aquele tapete do Corpus Christi também é um sinal de acolher o rei que está passando pela rua da cidade, o nosso rei verdadeiro. Resgata um pouco. Bem lembrado, tem esse paralelo também. Podemos fazer esse paralelo com o Domingo de Ramos. Depois do Domingo de Páscoa? Depois do Domingo de Ramos, aí durante a semana é isso. Na quinta-feira nós vamos ter a missa do lava-pés, que é o momento que Jesus lava os pés dos apóstolos, e depois ele institui a Eucaristia, ele diz fazer isso em memória de mim. Na sexta-feira nós temos e essa missa do lava-pés, na maioria das igrejas, às 20 horas, às 19h30, lá no santuário também, quero convidar você. E na sexta-feira nós vamos ter então a procissão do Senhor morto, que é o ponto alto da sexta-feira, mas às 3 horas da tarde tem a celebração da cruz, lembrando que Jesus morreu numa cruz, que daquela cruz veio a salvação, e à noite a procissão do Senhor morto, que é uma imagem de Jesus morto, assim, depois da crucificação, que a gente passa pelas ruas da cidade, lá em Lunardelli, nós vamos fazer às 8 horas da noite, ou 19h30, e depois no sábado santo a missa da Aleluia. Lá no caso, é sempre uma missa que começa um pouco mais tarde, lá vai ser às 21 horas, imagino que a maioria das paróquias também, às 9 horas da noite, e no domingo da Páscoa, a ressurreição, nós vamos celebrar bem cedinho lá, às 6 horas da manhã. Agora, tem pessoas que questionam o seguinte, às vezes ele fez um jejum da carne durante a Semana Santa toda, e aí no sábado, deu meia-noite, ele acha que já tá... Mas na verdade termina no domingo, né? Na verdade, boa pergunta. No sábado, a partir da meia-noite, se você for analisar isso, na verdade, Benimbal, nós temos uma herança aí do judaísmo, mas nesse caso não entra, porque a missa do sábado ela começa às 9 da noite. Vamos dizer assim, depois que você participou da missa do sábado à noite, já tá liberado. Você já pode voltar a comer a sua carninha de novo, você já pode voltar com muita moderação, tomar a sua bebida, você que gosta, aí com muito jeito e tal. Então já teria, vamos dizer assim, cumprido o preceito. Agora, um detalhe importante também, o fiel. É importante participar de todo esse rito, né? Porque daí, o que vai acontecer? Se você participa de todo esse rito, de todas essas celebrações, você entende realmente o porquê de cada uma das celebrações. Porque você tem a visão de conjunto. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo sempre não é bom porque diminui. Mas vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que nunca acompanha um time de futebol e de repente vai assistir um jogo, ele não sabe... Tem muita graça, né? Não é verdade? Ele não sabe quem são os jogadores, ele não sabe nem em que colocação
situação está, se está tendo um campeonato ou não, então é preciso se acompanhar. No caso da igreja, é preciso você participar realmente para você entender cada celebração, cada acontecimento daquele. Padre, agradecer a sua presença aqui. Sobre a Semana Santa, mais alguma observação? Fica à disposição. Não, eu acredito que é isso. Quero convidar você, então, participe aí na sua paróquia, lá no Santuário de Santa Rita. A gente já falou aí toda a programação que nós vamos ter também, tem em todas as paróquias. Participe com muita devoção, viva essa Semana Santa com muita intensidade, que eu tenho certeza que aí você vai ter uma Páscoa muito gostosa e abençoada com a sua família. Deus abençoe você, que tenha uma feliz Páscoa e que as bênçãos do Deus vivo, ressuscitado na pessoa de Jesus Cristo, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre essa rádio, sobre todos os funcionários aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.